Jonas capítulo 1, eu quero ler com você alguns versículos, eu não vou poder ler todo o texto, mas eu quero ler alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 3, e eu quero explanar essa palavra hoje, profética sobre a minha e sua vida em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, todo mundo achou? A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: a palavra de Yahvé veio a Ioná ben Amittai, Jonas, filho de Amittai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Versículo de número 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé. Repita comigo: fugir da presença de Deus. Repete mais uma vez: fugir da presença de Deus. Pela terceira vez, assim, para ficar bem forte na tua mente: fugir. E partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Diga comigo: escapar da presença de Deus. Pula 2 páginas para frente aí, ou uma página. Capítulo 3, versículo de número 1 vai dizer o seguinte: então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez, só que agora com orientações. Olha só, já estou pregando. Veio a palavra do Senhor, porque da primeira vez Deus falou: Jonas, a parada é o seguinte, vai até Nínive, tu é um profeta, e como de costume, se você é um profeta, a tua função é o quê? Ir profetizar contra ela. Essa era o chamado, essa era a função de todo profeta, e pregar e trazer o povo de volta, para o povo sair do pecado, sair da promiscuidade, sair da idolatria, sair da prostituição religiosa, que era adorar outros deuses. E ele fala: olha, porque subiu perante mim toda a malignidade de Nínive, e eu quero que você vá pregar contra ela. Vai e anuncie o evangelho naquele lugar. Você conhece todo o contexto, você conhece a história, acabei de ler para você. A Bíblia fala que Jonas decidiu o quê? Fugir da presença do Senhor. Pegou um naviozinho em Jope e foi para outro lugar. Você conhece o contexto, eu não vou ler aqui. No capítulo 2, você vai entrar no momento onde Jonas está dormindo lá no fundo do barquinho. O vento começa a levantar, o negócio começa a ficar meio louco. E a Bíblia fala que os homens encontram Jonas e falam: qual que é o teu Deus? Quem que você serve? Olha, eu sou servo do Deus dos Hebreus, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. E ele fala: olha, e isso está acontecendo por minha culpa. Então, eles tiram sorte e tal, você conhece o contexto. Ele fala: ó, me joga no mar aí, que vai acabar. E de fato, eles pedem misericórdia para Deus, porque mesmo sendo homens que não serviam a Deus, tinham isso que eu acabei de falar aqui agora: reverência ao Deus de outros. Ó, nós respeitamos o Senhor, por favor, que não nos cobre de nós o sangue desse homem inocente, mas nós vamos jogar esse cara no mar. Então Jonas falou: me joga. Jogar no mar, baixou a tempestade, ok. Aí você conhece o capítulo 2 inteiro, vai dizer que Jonas foi engolido por um peixe, por uma baleia, passou alguns dias ali, e aí ele começa a clamar das entranhas, só para nós abrir um panorama aqui, amém? Chegamos no capítulo 3 e agora começa a revelação do texto, aonde você não consegue enxergar nas linhas, mas se o Espírito do Senhor estiver na minha e na sua vida, Ele nos revela e Ele nos traduz as entrelinhas, e é aqui que eu quero pregar. Porque quando eu abri o capítulo 3, eu consegui ler as entrelinhas pela revelação do Senhor, pela boa vontade dEle, pela misericórdia dEle. Olha o que o texto diz: então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, porém agora veio com uma orientação. E qual é a orientação? Preste atenção, versículo 2: levanta-te, porque de fato já estava caído, e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive.
levanta-te agora e vai agora mesmo até a grande cidade de Nínive. Vai agora mesmo. Vai agora. Vai agora é a revelação da palavra nessa noite. No capítulo 1 você ouve o Senhor dizendo: vai à grande cidade de Nínive. Sim ou não? Capítulo 1, versículo 2: dispõe-te e vai até Nínive. Capítulo 3: levanta-te, dispõe-te e vai até a revelação da palavra nessa noite está numa simples frase: vai. E o texto vai dizer o seguinte: e assim que lá você chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Preste muita atenção. Eu recebi essa palavra do Senhor e eu comecei a entender algumas coisas, algumas situações. E nós estamos vendo dias onde a Bíblia fala que nesses dias haveria apostasia, pessoas se afastando, estando longe da presença de Deus, mesmo dentro. Apostasia não é o irmão que está desviado lá fora bebendo cerveja. Pior desviado que tem não é o cara que está lá fora. O pior desviado é aquele que está do lado de dentro e que não está entendendo nada, que está vivendo como quer viver. Agora preste atenção. No capítulo 1, versículo 2, Deus dá uma ordem. Por quê? Porque Jonas tinha o quê? Um chamado. Jonas tinha um propósito. E qual era o propósito de Jonas? Ele era um profeta. E como todo profeta, o propósito dele era ir para um lugar e anunciar uma palavra. Mas quando você vai para o capítulo 3, você percebe que Deus nem dado a palavra para Jonas tinha dado. Você percebe que na orientação do Senhor ele fala: você vai até Nínive. O contexto, o foco da palavra é vai. Vai. Levanta-te e vai. E quando você chegar lá, aí eu vou te usar. Quando você chegar no lugar aonde eu prometi para você, aonde eu decretei um chamado sobre a tua vida, aonde eu decretei uma ordem, quando chegar lá eu vou te usar. O problema de Jonas não estava em estar em Nínive pregando, porque profeta não tem medo de pregar. Eu sou um profeta e eu não tenho medo de anunciar o evangelho, não interessa onde eu entro. Mas eu percebo que há uma dificuldade na minha vida, e eu sempre falo isso com o pastor Bruno, com os meninos. Porque eu amo pregar o evangelho, eu amo ser levado pelo Senhor e chegar num lugar e Deus botar as palavras na minha boca. Eu amo chegar em um lugar e ministrar. A questão e o problema em si não é quando você chega lá. O problema é vai. O problema é o caminho que você precisa percorrer para chegar aonde Deus quer usar você. Sabe, o problema não é... Eu até notei isso aqui porque eu achei muito forte. Deus falou comigo hoje cedo. E eu preguei para a Bruna essa palavra hoje cedo. E eu anotei o seguinte: o problema não é você pregar onde você vai, onde você foi chamado para pregar. E quando eu falo de pregar, não estou falando de encargo de pregação, estou falando da tua vida. Cartas vivas, onde as pessoas vão ler Jesus em você. E eu falei o seguinte: o problema, eu anotei isso aqui que Deus falou comigo, o problema não é você pregar onde você foi chamado para pregar. O problema é quando você está sendo pregado no lugar onde Deus chamou você lá na frente para pregar. Não entendeu, né? Vou repetir para você. O problema não é quando você chegar no lugar aonde você foi chamado para fazer o que você foi chamado. O problema é o caminho que você vai percorrer para chegar naquele lugar. O problema está no processo. Eu amo viajar e pregar, mas é um caos. Eu penso muitas vezes, às vezes eu falo: Deus, por quê? Eu não gosto de viajar, cara. Pastor Bruno está ali de prova. Se ele puder ir dirigindo, eu falo: glória a Deus, aleluia. Eu não gosto do processo de chegar, meu irmão. Tem lugares que a gente viaja 5 horas de carro para pregar o evangelho. E a gente vai no carro, e às vezes a gente está voltando. Eu falo: pelo amor de Deus, alguém converse comigo, senão a gente vai capotar. Meu irmão, eu detesto viajar, eu não gosto de viajar. Eu gosto de viajar se for assim, com a minha família, ir para um lugar e aí ficar tipo um mês lá.
O meu problema não é ir para a praia, meu problema não é viajar e descer para o Mevan. O meu problema é o caminho, cara. Eu detesto o caminho, eu detesto viajar, pegar a estrada. Eu não gosto, cara, de sentir cheiro de lona. Eu não gosto do processo, do caminho, eu não gosto de pagar pedágio. Não que eu não gosto de pagar pedágio, porque não pode. Não, eu não gosto de parar naquele lugar lá e ficar aquela fila de carro. Eu não gosto quando tem reforma na pista, mas toda vez que eu vou para um lugar aonde Deus manda eu ir, tem pedágio sim ou não? Na maioria. Eu tenho que passar no posto abastecer. Eu tenho que passar a pagar os meninos. Existe todo um caminho e eu preciso ir. E o meu problema sempre é ir. O meu problema, cara, é ter que pegar o carro, ir, fazer o caminho e tal. Os meninos falam, pastor, nós vamos ir daqui da igreja direto? Eu falo, não, pastor Bruno desce com vocês lá em casa, deixa o carro lá, nós vamos em um carro só. Eu não vou subir aqui na igreja, vocês vão até eu. E de lá nós vamos. Que se for para vir aqui, cara, já carreguei muito carro, são 10 anos pregando, viajando pelo Brasil, a gente bota isso mesmo no carro, e vai, e sabe, e já parei na Polícia Federal, já evangelizei o policial federal, já uma vez me parou, que tá indo para onde? Eu falei, tô indo pregar o evangelho. Já aconteceu tanta coisa, já vi acidente, já vi capotamento, já vi de tudo, meu irmão, já parei o carro fazer xixi na estrada. Meu irmão, preste atenção, diferente do irmão Cristiano. O irmão Cristiano, ele ama viajar. Conversava com ele sobre isso, e conversava esse aspecto com ele, e a minha vida respalda na palavra. O que eu contei para ele, testemunhei para ele que eu não gosto de viajar, hoje eu respaldo na palavra, por quê? Porque é claro que isso não impede, não vai mudar nada na minha vida eu não gostar de viajar, mas quando envolve o meu ministério, o meu chamado, a ordem de Deus na minha vida, aí pega todo mundo. Você pode até gostar de viajar, mas a viagem de Deus, até você chegar onde Deus quer que você chegue, você não quer. Preste atenção nisso, olha para mim. Deixa eu trazer um entendimento para você. Quem tem medo de morrer aqui, levanta a mão. Não, pode levantar sem medo. Quem tem medo, levanta sem medo. Preste atenção, você não tem medo de morrer. Olha para mim, você que levantou a mão, você não tem medo de morrer. Por que, pastor? Eu vou provar que você não tem medo de morrer, porque você nunca morreu. Como que você pode ter medo de algo que você nunca experimentou? Aí você vai dizer, nunca ninguém voltou para dizer como que é a morte. Tem um cara que voltou, Jesus. E ele voltou para mostrar que a morte era boa se fosse com ele, sim ou não? A morte com Cristo é maravilhosa. Agora preste atenção. Por que a humanidade tem medo da morte? A humanidade não tem medo da morte, ela tem medo do processo de morrer. Todo mundo conhece alguém que morreu atrofiado no meio de um carro, num acidente. Todo mundo conhece alguém que morreu com uma bala na cabeça. Todo mundo conhece alguém que morreu com câncer. Todo mundo conhece alguém que morreu no hospital. Todo mundo conhece alguém que morreu velho. Todo mundo conhece alguém que morreu. Então ninguém tem medo da morte. Na verdade o que nós temos é medo de como nós vamos morrer. Sim ou não? Jonas não tinha medo de Nínive. O problema de Jonas não era Nínive. O problema de Jonas era o percurso até chegar em Nínive. O caminho que te leva para o propósito que Deus tem na tua vida. As aflições, as tribulações, as dificuldades. Preste atenção, Jesus tinha medo de morrer, sim ou não? Não. Jesus não tinha medo da morte, porque ele sabia que no exato momento que ele morresse, meu irmão, ele era Senhor. Ele sabia que no exato momento que ele morresse, tanto que ele diz, antes dele morrer, ele disse, está consumado. Ele já sabia a hora que ele ia morrer. Ele declarou, está consumado, quer dizer, é agora. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos o meu espírito. Está consumado. Mas Jesus, quando vai para o Getsemane, ele demonstra que tinha medo do quê? Ele sabia do processo que ele tinha que passar até chegar no lugar que Deus tinha falado. Ele sabia que ia ter que ser chicoteado. Ele sabia que, por quê? Porque a Bíblia declarava que ele ia ser pisado, moído. Porque a Bíblia declarava, porque os profetas messiânicos como Isaías, porque sempre foi profetizado que o Messias ia vir e morrer. Jesus não tinha medo da morte, eu tenho certeza que Jesus não tinha medo da morte, eu tenho isso no meu espírito agora. Mas Jesus, quando vai para o Getsemane, começa a suar sangue, entrou num estado de euforia, de tristeza, de amargura, de angústia. Por quê? Porque ele sabia que ia passar. Ele vai dizer em Lucas 12 isso. Eu tenho que passar por algo que muito me angustia. A questão de Jesus não era morrer na cruz por mim e por você, porque ele sabia que a hora que ele morresse na cruz,
estava pronto, feito, concluída a obra de Deus na vida dele, através dele. Só que o problema é que Jesus foi para o Getsemane porque ele estava com medo, com aflição, com agonia, com angústia na sua alma, porque ele sabia que ia ter que ser pregado. Já pensou? Bota a mão no fogo. Você não bota a mão no fogo, mas Jesus sabia que a sua mão ia ser crucificada. Jesus sabia que ele talvez teria até que ter as pernas quebradas, porque era costume de quebrar as pernas para morrer mais rápido. Não foi necessário. Mas Jesus conhecia. Você acha que Jesus não estudou sobre a cruz? Meu irmão, só para você entender, Jesus, ele era carpinteiro. Jesus já trabalhava com aquilo o qual lá na frente ele ia estar sendo morto. Jesus já conhecia o cheiro do madeiro desde os 12 anos de idade, quando via seu pai José trabalhando. Jesus já sabia qual era o fim dele. Meu irmão, preste muita atenção nessa noite, nessa tarde, que nem anoiteceu, não anoiteceu ainda. Jonas não fugiu de Deus por causa do lugar que Deus disse que ele ia estar, porque preste muita atenção, o chamado de Jonas era ir pregar em Nínive. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus não vai te dar uma coisa ruim para você fazer para ele. A Bíblia fala e declara explicitamente que a vontade de Deus é boa, se ela é agradável. Então Jonas não fugiu daquele momento onde ele pregaria para aquele povo. Se é agradável, você não tem vontade de fugir do final, você tem vontade de fugir do processo que te leva até o final. Por quê, pastor? Porque é mais fácil eu desistir no meio do que eu desistir perto do final. Existe um número grande de pessoas desviadas, afastadas em apostasia hoje, que abandonaram a presença de Deus. Não estou falando que abandonaram a igreja, não estou falando que abandonaram o ministério, estou falando que abandonaram a presença, a glória de Deus, abandonaram o chamado. Meu irmão, se tem uma coisa que você está fazendo, que você está fugindo de Deus, você pode estar aqui dentro. Tem gente que está do lado de dentro e está fugindo do chamado. Olha domingo a gente trouxe uma mensagem, foi poderoso demais, foi uma palavra de manhã maravilhosa sobre escolhas. Maria escolheu a melhor parte. Entenda, o batismo faz parte do processo para te levar no propósito. É só um dos passos. Oração é só um dos passos. Meditação é só um dos passos. Congregar aqui na igreja com os irmãos, como o apóstolo Paulo vai dizer, não deixe de congregar como é o costume de muitos. Pastor, por que não era o costume de todos? Porque havia perseguição naquele tempo, nem todos conseguiam congregar, mas muitos congregavam. E ele diz, não deixe de congregar como é o costume de muitos que estão congregando. Meu irmão, tudo isso faz parte do processo que vai te colocar e te inserir aonde Deus te chamou para te usar. Você não tem medo de onde Deus vai te usar, porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida. Mas você nem sempre está disposto a pagar o preço para chegar naquele lugar. Entenda, Jonas só fugiu da presença de Deus, porque, eu não vou entrar em contexto teológico, mas só para você entender, aproximadamente 800 quilômetros de aonde Jonas estava até chegar em Nínive, mais ou menos. Já parou para pensar 800 quilômetros? Pastor Rodrigo, daqui na Bahia é quantos? Quase 3 mil. 800 vai dar mais ou menos aonde aí? Daqui no Rio de Janeiro. Já pensou? Eu fui de ônibus para o Rio de Janeiro, levei 14 horas, meu irmão, quase morri. De avião você leva 1h30, 1h40. De ônibus eu levei 14 horas, agora já pensou de a pé? Agora presta atenção, para Jonas chegar em Nínive, meu irmão, eu não vou abranger aqui, mas só para você entender, ele tinha que passar pelo deserto da Síria, ia ter que enfrentar escorpião, ia ter que enfrentar fome, ia ter que enfrentar, meu irmão, o cara, a primeira coisa que para ele chegar lá, ia ter que enfrentar, e tinha que enfrentar os malucos da Síria, que até hoje estão em loucura lá. Jonas tinha que passar por todo um processo para chegar em Nínive. Então o problema de Jonas era pregar, porque ele era um pregador, ele era um profeta, ele tinha palavra nele, ele podia chegar lá, tanto que ele nem foi preparando o discurso, ele não imprimiu do Google uma mensagem para pregar em Nínive. Não, cara, vai, quando você chegar eu vou botar minhas palavras na tua boca, diz o Senhor.
Então ele não tinha preocupação, porque ele sabia que as palavras seriam colocadas na boca dele. Pela segunda vez na orientação ele fala, vai, e as palavras vão ser colocadas na boca. E da primeira vez ele fala, vai e prega contra Nínive, cara. E pregar contra um sistema é a coisa mais fácil que existe no mundo. Agora preste atenção. Eu e você fugimos da presença de Deus, somos fujões. Não quando estamos fugindo do nosso chamado. Porque o teu chamado você vai chegar, mas quando estamos fugindo do processo que vai nos levar até o chamado. Quando estamos fugindo do processo que temos que passar. Por exemplo, vamos usar a Bia e Fabiano de volta. Para Deus usar eles da forma que está usando, no ministério que está usando, como líder de louvor, como líder de jovens aqui, eles tinham que passar por um processo. Ou casava, ou comprava uma bicicleta. Eles decidiram casar. Continuaram andando de a pé, porque não compraram a bicicleta. E eu falei para eles, vocês que escolhem. O casamento fez parte do processo para você chegar no lugar? Sim. Porque senão vocês podiam ser como muitos casais de muitas igrejas aí que estão há 10, 15, 20 anos. Fornicando, brincando, fazendo isso e aquilo. E não toma iniciativa. Vamos casar, vamos botar a vida em ordem, vamos alinhar. Em 5 meses eles casaram. Vamos falar a verdade, né? Encarar 5 meses, casar, mudar uma vida nova em 5 meses, tipo assim, é mudar da água para o vinho, é uma loucura. Você sabe que o primeiro casamento que Jesus fez foi num casamento, né? Para você entender que casamento é coisa de milagre mesmo. Em 5 meses, eles casaram, 2, 3 semanas atrás, era quase um mês, nem fui visitar a casa deles ainda, já mudaram para a casa deles. Meu irmão, é o processo. Não quer dizer que Deus não ia usar eles. Deus ia usar eles. Só que eles, no tempo que eles estavam namorando, eles estavam atrasando. E eu passei por isso. Eu atrasei muitas coisas da minha vida, do meu ministério, porque eu não estava de acordo com a forma que eu ia ser usado. Mas o casamento entrou no processo para que Deus me usasse. Aí alguns anos atrás, a Bruna sonha. Alguns anos atrás, isso eu digo, uns 3, 4 anos atrás, a Bruna tem um sonho com a pastora lá, aquela líder de louvor do Zoe. Ministério Zoe. Nós não conhecíamos o Ministério Zoe. A Bruna teve um sonho onde ela estava sendo ministrada por essa pastora, e essa pastora apontava o dedo para ela num culto e falava assim, o teu ministério com o teu marido começou no dia que vocês casaram. Depois de uns 2, 3 anos, a gente conheceu algumas canções que apareceu no computador da igreja, lá embaixo ainda, porque o Fabiano colocou. Quando fomos pesquisar, quando a Bruna se deparou, era a mesma pessoa que estava no sonho. A Bruna nunca tinha visto aquela mulher na vida dela. E Deus falou através da vida dela, no sonho, que o nosso ministério tinha começado. E agora eu vou te falar uma coisa. O trem difícil, hein, esse processo. Essa semana eu conversava com um pastor, pregador, e eu falava para ele, falava, pastor, tem coisas que Deus não vai fazer na tua vida e não vai fazer através da tua vida, porque você ainda não foi pregado. Eu falei, por exemplo, você não pode cuidar de igreja. Eu falei, você é um grande pregador, você pode pregar, viajar. Eu falei, mas pastorear uma igreja tem que ter princípios. E eu não acredito em pastor que não é casado, cuidando de pessoas e cuidando da igreja. Por quê? Porque há princípios sobre aquele que administra a casa, que cuida do povo, que cuida da igreja. Cuide primeiro dos seus, da sua casa. Saiba ter os seus filhos sob o seu domínio. Aí eu falei para ele, você pode ser um pregador hoje. Você pode pregar, você pode ser chamado de pastor, não tem problema. Mas eu falei, pastor é quem cuida. Você não pode cuidar de alguém se você não sabe cuidar, você não tem nem experiência de cuidar de alguém. Então, entenda bem, não é falar mal, não é criticar, não é jogar água fria na pessoa. É só falar para ela, você ainda não foi pregado nessa área. Se você não foi pregado, você não pode pregar. E o problema, Fabiano, não é pregar, tocar, cantar. O problema não é fazer as coisas, mas quando Deus está fazendo você. O problema de Jonas não era ir até Nínive pregar o evangelho. O problema de Jonas é que no processo até chegar em Nínive, ele seria pregado. Porque para o cara chegar em Nínive, estufar o peito e falar, ô povo niniviano. Não era niniviano, mas só para você entender. Come here please. E começar a descascar uma palavra dizendo, olha, vocês estão errados, vocês estão em pecado. Vocês se abandonaram Deus, vocês saíram da presença do Senhor. Deus quer que vocês voltem para a presença. Meu irmão, Deus tinha um propósito na vida de Nínive. Deus, ele mandou um profeta porque Deus sabia que o povo ia se converter.
Se Deus sabe que o povo não vai se converter, Deus nem manda, nem perde tempo. Mas Deus tinha que perder tempo com aquilo. Deus falou assim, ó, eu conheço esse povo, a malignidade subiu perante mim, porém eu sei que a hora que a palavra for pregada, eles vão ouvir, vão mudar, vão se converter. Mas o que acontece? Eu preciso mandar alguém. E quando Deus levanta você, Deus ele precisa primeiro pregar em você, para depois pregar através de você. Senão você pode até ter autoridade, mas você não tem autorização. Entende? Você pode ter uma autoridade dos céus, mas se você não tiver autorização, não vai fluir. Jonas, ele precisava passar por esse processo para que ele recebesse a autorização dos céus. Não passou por um processo, fugiu. E aí, pastor? E aí, eu não vou pregar sobre isso, mas aí ele passa por um processo pior. Porque agora o processo ia levar aí, sei lá quantos dias, 800 quilômetros, ia levar um tempo, né? Sim ou não? 800 quilômetros, daqui do Rio de Janeiro, mais ou menos, de a pé. Parava para dormir. Olha, brincando, uns 3 meses aí. Naquela situação, naquela condição. Só se ele quisesse ir rápido mesmo. Mas o tempo que Jonas ia levar para chegar lá, era o tempo, meu irmão, que Deus ia moldar ele, que Deus ia pregar ele primeiro. Para chegar lá e falar, e aí? E aí os caras iam olhar para ele e falar, não, eu tenho autorização de Deus aqui. Eu estou reto, estou limpo com Deus, estou tratado, estou com o coração curado. O que a Bíblia fala? Que ele é jogado no mar e agora o peixe engole ele. Eu sei que ele fica 3 dias ali dentro, meu irmão. Sabe qual um problema hoje? Tem gente que já está na barriga do peixe. Só que ao invés de clamar das entranhas do Seol, como vai dizer a palavra, das entranhas do inferno, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, nunca mais ele vai contando assim, olha, porque eu vou ser lançado no mais profundo dos abismos, onde eu não vou poder mais adorar o Senhor no seu santo templo, e papapá, e papapá. Ele começa a fazer toda uma cena. Tem gente que é pior. Ou melhor dizendo, tem gente que, misericórdia. Por quê? Porque tem gente que chega na barriga do peixe e fala, minha vida é assim mesmo, vai ficar desse jeito, estou no inferno. A pessoa se acostuma a ficar longe da presença de Deus, e daí, pastor? Daí ela começa a comprar móveis para, né? Vamos fazer um móveis planejado, que eu não tenho pretensão de sair da barriga do peixe tão cedo. É verdade, não é? A pessoa quando compra um apartamento, compra agora que eu não vou mais mudar, agora que eu não preciso mais pagar aluguel, comprei o apartamento, agora é o seguinte, agora vamos fazer móveis planejados uma vez, não tenho pretensão de sair mais. Meu irmão, por favor, seja só um inquilino se você estiver na barriga do peixe, não fica lá. Tem gente que bota móveis, compra uma televisão de plasma, senta num sofá confortável e a vida está uma desgraça, um inferno. Por que está o inferno? O diabo, porque não, cara, você está fugindo da presença de Deus. Sabe por que tem coisa que não vai bem na nossa vida? Porque tem áreas da nossa vida que a gente foge de Deus. Por exemplo, área financeira. Eu nunca falo de dízimo e oferta aqui, mas só para você entender. Tem gente, entenda, não estou colocando todo mundo no mesmo pacote. Estou falando que tem pessoas que estão com a vida financeira ferrada, porque na verdade foge da presença de Deus na área da vida financeira. Não tem fidelidade, não sabe comprar um cachorro quente por irmão, não sabe abençoar alguém, não sabe dar uma esmola para um mendigo na rua. Não estou falando de dízimo e oferta da igreja, estou falando de pequenas áreas que você podia estar abençoando, que você não abençoa. Tem gente que está com a vida ferrada, na vida amorosa, no casamento, no relacionamento. Por quê? Porque foge da presença de Deus no relacionamento. Eu conheço crente, meu irmão, não é pecado apimentar o relacionamento, tá bom? Não é pecado comprar alguma coisinha diferente, as irmãs lá, não é pecado. Pecado é você ir para pornografia no YouTube, perdão, que o YouTube nem tem pornografia, no Pornotube. Pecado é você ir lá para tentar apimentar. Pecado é você levar tua esposa para um motel para tentar apimentar. Pastor, é pecado ir no motel? Olha, se for na inauguração, talvez não, que aí ninguém usou, né? Meu irmão, foge da presença de Deus. Também não precisa, né? Chegar com a irmã na cama e falar, vamos orar primeiro. Meu irmão, lá em casa, eu falo com a minha esposa, amor, me santifica hoje. Vamos se santificar. Porque sexo na Bíblia, por relacionamento
conjugal casado, sabe o que é? Santificação. A Bíblia fala que você só pode deixar de orar para fazer amor. Sabia disso? Está na Bíblia. Depois pesquisa lá. Você só pode deixar de orar para fazer isso. Fora isso, tem que estar vivendo uma vida em oração, porque isso se torna oração para Deus. Mas tem gente que está fugindo da presença de Deus, no casamento, no relacionamento com Deus, no cordão de 3 dobras. Eu não sei qual é a situação, qual é o lugar, mas eu sei de uma coisa, meu irmão: não foge, porque toda a tua vida, e todas as áreas da tua vida vai te levar para um lugar, para o propósito de Deus na tua vida. Não interessa qual área, o meu casamento também me leva para o propósito da minha vida, para o meu chamado, para o lugar onde eu vou chegar em Deus. Tudo o que Deus permite na minha vida faz parte do processo que vai fazer com que eu chegue no lugar onde eu fui escolhido para servir a Deus. Tem áreas que você já está servindo a Deus, é porque você já passou pelo processo, já chegou. Tem áreas que ainda você vai chegar e você vai ter que passar pelo processo. Mas entenda, nós só fugimos de Deus porque a gente sempre olha, porque Jonas fugiu. Meu irmão, Jonas não fugiu da pregação, Jonas não fugiu do chamado dele, não, cara. Jonas fugiu de Deus, e não fugiu de Deus por causa do chamado, porque ele era um profeta. Jonas fugiu da presença de Deus porque ele tinha medo de se submeter a um processo que ia levar ele até o lugar onde Deus chamou ele para pregar. Jonas não tinha medo de pregar o evangelho, Jonas tinha medo do caminho o qual ele precisava percorrer para chegar. Sabe por que tem gente que não chega em lugar nenhum? Tem a palavra de Deus, recebeu a confirmação de Deus, recebeu o chamado de Deus, sabe aonde vai, porque quando Deus chamou, Jonas falou, vai até Nínive. Jonas sabia para onde tinha que ir. Você sabe onde você tem que ir, você sabe onde você tem que mudar, você sabe onde você precisa chegar em Deus, seja na tua vida conjugal, na tua vida financeira, na tua vida, não interessa, no teu ministério, você sabe o lugar aonde Deus quer inserir você, porque é impossível que você esteja aqui e fale, eu não sei para que eu fui chamado. Então, passa um mês aqui que você vai descobrir. Deus vai falar com você. Só que a gente, quando vê, todo mundo quer. Gente, 2008, um presbítero da igreja chegou para mim, botou o dedo na minha cara e falou, tive um sonho com você. Você acredita nisso? Eu falei, não sei, cara, eu sou recém-convertido. Eu falei, para mim tudo está valendo. Ele falou, tive um sonho, você estava dirigindo o meu carro, e eu estava do lado, sendo aconselhado por você e minha esposa atrás, e quando eu acordei, Deus revelou o sonho, que você ia ser um pastor, você ia cuidar de vidas. Presbítero Carlos, lembram? Irmã Maria com o irmão Cristiano, lembra do presbítero Carlos? Eu falei, glória a Deus, aleluia. Uau, pastor. Há 10 anos atrás, eu estava recebendo o intimato para me tornar o que eu sou hoje. Agora, o processo de 10 anos para chegar aqui, lascou, hein? Por isso que Deus fala onde vai botar você, mas não diz por onde você vai passar para chegar naquele lugar. Porque se Deus mostrar para você, se Deus permitir você ver, como num filme ou num sonho, o caminho que você vai percorrer, você já abandona no começo. Você já tem preguiça, não, você não vai estar disposto a pagar o preço. Meu irmão, Jesus sabia o preço que tinha que pagar para estar na cruz. Você foi chamado pelo Senhor, e Deus tem um propósito na tua vida, e vai fazer com que a tua vida converja em Cristo. Deus tem um chamado para você. Interessante que o chamado não é você indo, é você voltando. Porque não é, a questão não é para onde estamos indo, mas estamos retornando. Preguei aqui na quinta-feira sobre a diferença da identidade e o propósito. Aqui identidade e propósito caminham junto. Só que propósito é você indo, identidade é você voltando, por causa daquilo que foi estabelecido pelos céus na tua vida. Então está lá na internet, depois você escuta. Agora preste atenção nisso. Chamado, a primeira vez que você vai ouvir chamado na Bíblia, primeira vez que você vai ouvir chamado está em Gênesis, quando Deus chama Adão. Deus nunca chamou ninguém. Então chamado não tem a ver com Deus te enviar, chamado tem a ver com Deus te trazer de volta. Adão, aonde você está, Adão? A primeira vez que você ouve a palavra chamado na Bíblia está em Gênesis, quando Adão já tinha pecado. Deus falando, Adão!
E é interessante que quando Deus chama Adão, não é porque Deus não sabia onde Deus estava, mas é porque Adão já não sabia mais aonde ele estava. Quando você está ouvindo o chamado, quer dizer que você ainda está perdido em alguma área. E Deus está te chamando. Eu achei que chamado era para fazer alguma coisa. Sim, cara, você vai fazer alguma coisa, mas essa coisa vai fazer você. Noé, constrói a arca. Tá bom, meu chamado é construir uma arca. E enquanto eu construo a arca, Deus me constrói. Então entenda que chamado não tem a ver com você ir, mas sim voltar para o propósito original. Agora preste atenção. O chamado de Jonas era ir até Nínive, pregar o evangelho. O propósito dele, o chamado dele era aquele. Quando ele estabelece aquilo, ele está voltando a ser aquilo que os céus declarou sobre ele. Só que Jonas não compreende. Jonas, ele deve ter imaginado a dificuldade. Sabe aquela coisa, quando Deus me chamou para cuidar da igreja aqui em Campo Largo, eu falei, como Deus? Eu falei, eu trabalho, ganho, na época eu ganhava R$1.400, fui atrás de um lugar para começar com a igreja. Qual era o valor do aluguel? R$1.400. Falei, como que eu vou comer, Deus? Porque eu não tinha certeza de que ia entrar dinheiro, nem estava com pensamento em dinheiro, estava com pensamento em pagar o lugar, manter uma estrutura para que a gente pudesse adorar a Deus. Meu irmão, não interessa como, Deus vai te colocar lá. Quando a gente saiu lá de baixo para vir para cá, subiu o valor assim, quase R$1.000 a mais. Eu falei, gente, chegamos aqui, saiu uma renca de gente da igreja. Eu falei, agora lascou. Saiu. Lá já tinha saído uns, chegou aqui, saiu o resto. Ficou longe, não sei o que, não sei qual foi o problema, sei que saiu um monte de gente. Aí ficamos numa galerinha. Aí eu falei, e agora? O dia que minha mãe morrer, uma boa parte da culpa vai ser minha. Botei ela como tesoureira da igreja. Não botei ela como tesoureira da igreja por ser da família, botei ela como tesoureira da igreja porque eu cresci vendo ela administrar as contas em casa, administrar o dinheiro, administrar as finanças. E eu só vi eles passar por perrengue uma vez, porque foi quando Deus permitiu eles passar perrengue para que eles entregassem a vida para Jesus. Depois Deus organizou a coisa. Eles fazem um monte de coisa na casa deles, eu não sei com que dinheiro que eles fazem. Porque uma boa administração. E aí quando minha mãe falecer, uma boa parte da culpa vai ser minha. Por quê, pastor? Porque você botou ela como tesoureiro na igreja. Tesoureiro é o que que mais sofre. Tesoureiro é aquele que se não trair, como Judas, né? É até bom ser da família para não trair, né? Ainda mais mãe. Né? Porque pelo menos eu sei que não vou ser roubado. Eu sei que a igreja vai ser roubada. Mas vou te dizer uma coisa, se não trai, os cabelos brancos nasce. Eu lembro do tesoureiro da igreja que eu congregava, o Regis. Ele falava, um dia o Marildo vai me matar. Tá louco, o cara faz umas contas aí, tudo pela fé, porque quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele não te dá o dinheiro, meu irmão. Ele fala, vai e faz. Se Deus apontar para você, para onde Deus aponta, Ele vai pagar a conta, pode ter certeza. Se Deus falar, faça. Precisava comprar um presente esse tempo atrás aí eu e o Fabiano se juntamos, falei, Deus do céu. Aí eu rolei uma semana para pagar o rapaz, eu falei, Deus, aí eu olhei para o Fabiano e falei, Fabiano, eu vou receber a oferta do valor que eu preciso te dar para você pagar lá o presente que a gente comprou. Aí o Fabiano falou, então tá bom. Eu falei, pode ter, eu falei com certeza. Eu falei, fala pro cara domingo vir no culto que eu dou dinheiro para ele. Aí o Fabiano, não, conversei com ele aqui, disse que segunda-feira tá bem. Eu falei assim, sábado de noite, no final do culto onde eu vou estar pregando, eu vou te dar, porque Deus vai me dar o dinheiro para isso. Chegou no final do culto, falei, tá aqui, eu não falei para você? Não tinha, não tirar, meu irmão. Me comprometi com algo que eu não podia. Só que quando Deus manda, para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Ele falou assim, pode pegar, que eu vou te honrar. E honrou ou não honrou? Eu sou pastor da igreja, cara, não tenho salário, filho. Eu não tenho salário, procurei uns irmãos aí, falei, vamos rachar aí comigo, me ajuda. Não dá. Então tá bom, deixa comigo que Deus vai me honrar. Deus veio, pá. Cheguei pro Fabiano, tá aqui, Fabiano. Tá aqui a minha parte. Deus honra ou não honra? Se Deus aponta, Ele paga a conta, meu irmão. Se Deus mandar você fazer, mete o pé, mete a cara, que Deus vai dar graça. Fica tranquilo, vai ser sofrido,
Vai faltar aqui, vai apertar ali, vai... Mas não foge. Você que já fugiu um dia, eu não vou pedir para você levantar a mão, você vai deixar a mão abaixada. Não levanta. Eu vou fazer uma pergunta, você responde para você. Quantas pessoas aqui já desviou? Responde para você. Uma boa parte da culpa do você desviar, se afastar do Senhor, ficar friozinho, é porque você tem medo de passar pelo processo. Você não tem medo de chegar onde Deus falou, porque você fala, não, Deus falou, Deus vai cumprir, e você sabe que a obra de Deus não acrescenta dores. O fardo é leve, o jugo é suave, você sabe que servir Jesus é moleza, velho, é manteiga. Mas o processo para você chegar naquele lugar onde você vai servir Jesus, esse é difícil. E você nunca foge de Deus quando você for, porque uma vez que Deus falou que vai fazer em você, Ele vai fazer, entende? Olha para mim isso, preste bem atenção nisso. Uma vez que Deus falou que vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele vai fazer. A questão é, você está no processo fugindo? Você está fugindo? Eu olho para alguns irmãos que estão comigo aqui, olho para o Bruno, eu olho para o William com a Carla, que vieram lá de Rio Negrinho, que Deus falou para mim aonde eles ser usados. Estão aqui, não estão sendo usados ainda, estão passando pelo processo, não estão comendo o pão que o diabo amassou, mas estão comendo do pão que amassou o diabo, tenho certeza. Se estiver dizendo, estou comendo o pão que o diabo amassou, é ingratidão, porque nós estamos comendo o melhor dessa terra. Tem dificuldade, sim ou não? Falta dinheiro, falta, né, William? Ficou desempregado um tempo, sim ou não? Mas não é motivo para reclamar, faz parte do processo. Deus não falou que vocês iam passar em Campo Largo, mas Deus falou onde ia usar vocês. Agora a questão é a seguinte, vocês fugir do lugar que Deus falou que ia usar, vocês podem não fugir, mas tem que cuidar para não fugir agora do processo, tem que se submeter ao processo. Pastor Bruno, esse pessoal que vem de fora aí, Pastor Rodrigo, a irmã Suzeli, que abandonou tudo, deixou casa, deixou um filho de 20 anos lá, 20, né? 18 anos, deixou o filhotinho dela lá, o menorzinho, como diz lá, o caçula, filhotinho não, desculpa, mano, caçula. É essa palavra que eu queria falar, tá bom? Deixou o caçula lá, o caçulinha, eu ia falar caçulinha. Deixou, e aí? Não sei. Talvez ela achou que ia estar morando numa casa hoje própria. Não, está lá, dentro da casa do pastor Rodrigo. Dormindo no colchãozinho ainda. Colchãozinho, comprou uma cama já para a sogra. Você ama a tua sogra, hein? Misericórdia. Compra uma cama para ela, irmão. Compra uma caminha lá, divide o quarto lá do menino. Quanto tempo isso aqui já, irmã Suzeli? 1 ano, passou já de 1 ano, eu acho. Então, 1 ano em novembro. Não foi mais embora, bebeu água de Campo Largo. Tomou aquela água com gosto estranho ali na igreja. Fica tranquilo, não tem veneno, tá bom? Às vezes vem o gosto do filtro. Fica sossegado. E aí? A irmã Priscila, vindo lá de Belo Horizonte. Terra do queijo, do pão de queijo. É verdade, não é? Tá passando uns perrengues, sim ou não? Tá passando. Mas o que Deus falou que ia fazer, Deus vai fazer, filho. O processo faz parte. O que não pode fazer é fugir do processo. Cheguei para ele esses dias e perguntei, e aí, vamos voltar embora? Não, daqui eu não arredo meu pé. É verdade, não, irmão? Não vou sair daqui de Campo Largo, não. Eu sei que tem algo de Deus aqui para mim. Tem mesmo. Pode ter certeza que Deus não faz nada. Meu irmão, no reino de Deus nada é por acaso. Na vida do crente nada é por acaso. Algum propósito tem. Mas estou passando um perrengue aí. Passa. Faz como o irmão Lázaro nos anos 2000. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, passa pela prova dando glória a Deus. Se Jonas conhecesse a canção do irmão Lázaro, eu acho que era um incentivo para ele. Mas a Bíblia fala que ele olhou, cara. Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarso. É claro que aqui tem um significado e eu não quero entrar nisso aqui, tá? Isso é questão teológica, eu não quero entrar nesse.
Mas a cidade que ele foi, chamada Jope, se chama Formosa. E a cidade qual ele foi, que era Tarsis, né, o lugar onde ele pegou a embarcação, era em Jope. Formosa, uau! Pega no teu espírito. E Tarsis significava jaspe amarelo. Eu vou para o lugar mais fácil. Eu vou pregar onde eu ganho oferta. Pastor, abre uma porta para mim aí. Qual é o valor dessa porta? Eu conheço pastores que eles tratam a igreja como porta e por valor. Pastor, qual é o valor qual é o valor dessa porta? Ah, lá naquela igreja é R$400 o mínimo de oferta. Então fecha uma agenda para mim lá que eu estou precisando. Vai para jaspe amarelo, infeliz. Não quer passar pela prova? Quer fugir da presença de Deus? Hã? Quem está me entendendo? Irmão, essa palavra é... Eu vou repetir para você aqui. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 3, versículo 1. Jonas, vai. Jonas, olha para mim. Vai. Ei, para onde Deus manda você ir? Não interessa para onde vai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não dá para o Senhor me mostrar primeiro lugar? Não, vai. Tá bom, vou. Chega um certo momento, leva o primo dele para ajudar, né? Parceiro aí, o sobrinho dele. Vamos lá. E agora? Agora os dois entram em divergência. Só que a promessa de Deus para Abraão é o seguinte: não era para Abraão ir para um lugar abençoado. Era para que ele se tornasse uma bênção. Ser tu uma bênção. Aí ele chega, olha para um lado o deserto, para o outro as campinas. Uau! Oásis, águas, cerveja, mulher bonita. É, espiritualmente falando, pra você entender. Para onde você vai? Escolhe aí, cara. Onde você quiser ir. Você acha que Abraão não sabia que Ló ia escolher a parte melhor? Ah, eu quero campeão, não tem problema pra você, tio? Não, tá bom, tá bom? Ah, não, tá bom. Então tá bom. Ah, tchau, tchau. Aí ele vai pro desertão. Quase perde a mulher para Faraó. Rola um monte de coisa. Só que a Bíblia fala: vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. Deus começa a mostrar para você o caminho que você está percorrendo quando você está percorrendo. Por isso que a Bíblia fala, e a palavra vai declarar que lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Quer saber? Quer passar? Quer chegar? Meu irmão, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa profética. Pastor, eu aqui, não estou aqui para resolver teus problemas. Preste atenção. Eu, como teu pastor, não fui chamado para resolver os teus problemas, mas sim ajudar e ensinar você a você mesmo resolver os teus problemas. Eu estou aqui para cuidar da tua vida espiritual, para te instruir na palavra, mas resolver o teu problema, não. Por quê? Porque o teu problema é teu e precisa ser teu para que molde você, para que aperfeiçoe você. Para quê? Aí você vai experimentando a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Meu irmão, preste atenção. Todo atalho no reino de Deus só te leva para o caminho largo. E o caminho largo não é o caminho de Cristo, porque o caminho é estreito. Jesus disse: olha, a porta é estreita e o caminho também é estreito. Poucos são os que entram por ela. Agora, atalho no reino de Deus está cheio. Só que o atalho nunca vai te levar para o caminho. O atalho é uma porta que vai te levar sempre para o caminho largo. Entenda que faz parte. E se você vai fugir da presença de Deus, se você vai desviar, se você vai afastar, se você vai ser mais um na lista dos apóstatas da fé, não é quando você estiver perto daquilo que você foi chamado, mas é no caminho. É quando você começa a pensar demais. É quando a tua cabeça está vazia, como diz um ditado, né? Um provérbio secular aí, né? Cabeça vazia, oficina do diabo.
Quando você começa a dar ouvido pro capeta, ei, não vai para lá não, cara. Estou te falando de coisas que eu já experimentei. De momentos que eu tentei fugir da presença do Senhor. Eu falei, cara, eu vou me escorar em alguns pastores da mídia. Vou levar meu CD para uns pastores que eu conheço da mídia. E olha que os caras eram top. Vou levar meu CD pro cara, ver se ele lança o meu CD lá pelo negócio dele, para mim chegar no... Uau! Chegou um momento que eu entendi que a melhor coisa que eu podia fazer era caminhar o caminho que Deus tinha trilhado para mim, não procurar nenhum atalho, nenhuma ponta diferente. Agora, vou te falar uma coisa, não foi uma, nem duas, nem três. Perdi a conta das vezes que eu tive vontade de ir por outro caminho. Mas você é pastor. É pior ainda, meu chapa. Pastor sim, tem vontade, às vezes tem até razão. Vou para lá, vou embora. Quero mais não. Quero não, posso não. O peso é maior, a responsabilidade é maior, as guerras são maiores, as lutas são maiores. Não quer dizer que a tua não é grande, não, estou dizendo que a minha é focada naquilo que eu estou vivendo. A minha está me levando para aquele lugar, a tua vai te levar para o teu lugar em Deus. Meu irmão, eu não sei se alguma vez você já fugiu. Teve vontade, eu sei que você já teve vontade, porque você já teve vontade. Se você desviou um dia, se afastou um dia, uma porcentagem da culpa é porque você não se submeteu ao processo. E eu vou te falar uma coisa, não interessa se o processo é no lugar bom ou no lugar ruim. O processo de Deus é o processo de Deus. Você pode passar o processo no lugar bom, glória a Deus, mas vai passar. Pior é quando você passa o processo no lugar ruim, onde os caras, em vez de ajudar você, acabam te matando de vez. Graças a Deus aqui, quem governa é Cristo. Então, ainda que você passe pelas dificuldades, ainda você passe pelas situações, aqui você tem a liberdade de fluir, de ser usado, de ser... É como eu falei no começo, você está na liberdade na casa do Pai, e o peso é um pouquinho menor, não é, Manu? O peso é um pouquinho menor, mas não isenta você de passar pelo processo. Hein, William? Não foi doloroso o processo lá? Não mataram de vez vocês? Chegaram aqui moídos, arrebentados, chorando. Pastor, o que nós faz? Falei, casa, infeliz. Falei, casa, que Deus vai abençoar vocês. Deus vai fazer alguma coisa. Você pode mentorear nós pelo WhatsApp? Falei, pode ser, vamos embora. Aí passou uns dias. Não, resolvemos ir para Campo Largo. Tudo bem, filho, até aí tudo bem. Agora é o pega para capar. Quantos anos já aqui? 2 anos. 2 anos e pouquinho. Agora eu pega para capar. Outubro, né? Fez 2 anos. Agora eu pega para capar. Porque ainda que esteja numa igreja que pregue reino, ainda que esteja num lugar onde Cristo governa, não isenta você de passar pelo processo. Vai passar. E eu vou te dizer uma coisa. Vai passar estando aí, vai passar estando aqui em cima, vai passar no trabalho, não interessa, vai passar. Vai passar. O importante é passar. Não interessa se é 800 quilômetros debaixo de um sol escaldante, não interessa por onde você vai passar, Fabiano. O importante é que você passe. Entenda, vocês nunca vão ter desejo de fugir quando estiver perto daquilo. Vocês sempre vão ter desejo de fugir quando vocês estiverem embarcando para o ministério de vocês, para o chamado de vocês, para o propósito. Você que embarca, você decide na hora de embarcar. Não, eu vou embarcar no barco de Deus mesmo. Eu vou embarcar no barco do meu propósito. Eu vou para esse lugar mesmo. Não, eu vou fugir. É você que escolhe. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Para Deus usar você, pregar através de você, e quando eu falo pregar através de você, não tem a ver com você estar com o microfone aqui, ter um cargo pastoral, não, estou falando da tua vida pregar Cristo lá fora, como um bom cristão, para que a tua vida pregue Cristo lá fora, Cristo tem que ser pregado dentro de você primeiro. Vai ter aflição, sim ou não? Mas tem de bom ânimo. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra, se coloca de pé em nome de Jesus. Seus caminhos. Obrigado, Fabiano. Pontual, demais.
mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Tá em ré? Ré? Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti. Cante comigo. Mais. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. O quê? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas